Graça e paz, meus irmãos. Louvamos o Senhor que podemos estar mais uma vez aqui, hoje, sábado. Estamos já no dia 28 de março e também no 34º dia da campanha dos 40 dias de jejum e oração. Estamos indo para a reta final e que bom saber que você está conosco, está ouvindo, acompanhando os devocionais. E hoje nós temos como tema: eu vou estabelecer vínculos de amizade. Está baseada em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1, que diz: depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Existem relacionamentos que a gente escolhe e existem relacionamentos que Deus nos entrega como resposta. Jonas e Davi tinham tudo para serem rivais, mas Deus, em sua graça, costura vínculos que quebram lógicas humanas e sustentam destinos espirituais. A verdade é que ninguém cumpre seu propósito sozinho. Até Jesus, sendo perfeito, escolheu viver cercado de amigos. Uns eram íntimos, outros eram próximos, alguns o decepcionaram, mas todos fizeram parte da jornada. Se o próprio Filho de Deus trilhou a vida com vínculos, por que nós tentaríamos caminhar sozinhos? Na contracultura de uma sociedade individualista, a palavra de Deus nos estimula a reconstruir, ou seja, construir vínculos de amizade que sejam duradouros e abençoadores. Hoje vamos aprender sobre o valor da amizade no reino de Deus, a partir das considerações a seguir. Amizade é presente de Deus para dias que ainda não chegaram. Quando Deus conecta duas pessoas, Ele não está apenas suprindo as necessidades do tempo presente, Ele está preparando um futuro. Jonatas seria a voz que lembraria Davi de quem ele era quando tudo ao redor se tornasse incerto e contraditório. Em momentos assim, todos nós precisamos de alguém que celebre nossas vitórias sem inveja, chore nossas dores sem desaparecer, fale a verdade sem medo de perder a amizade e aponte para Deus quando nossa alma se perder de si mesma. Amigos espirituais são ferramentas divinas e vínculos verdadeiros nascem de vulnerabilidade. Não existe vínculo profundo sem verdade profunda. Davi e Jonatas abriram o coração, expuseram fragilidades, dividiram temores e assumiram alianças. O problema é que às vezes estamos tão acostumados a sobreviver sozinhos que esquecemos como é ser cuidado. Nesse pensamento, a igreja acaba por se tornar um lugar de passagem e não de partilha. Por outro lado, o vínculo de amizade verdadeira só se estabelece quando escolhemos ser conhecidos de verdade. E precisamos assumir que vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. É olhar para alguém confiável e dizer: eu não dou conta sozinho. Outra verdade fundamental que sustenta os relacionamentos é que a amizade espiritual exige prática, não apenas sentimento. Relacionamentos não amadurecem por osmose e a amizade deve ser construída. Não se trata apenas de sentimento de estima e admiração, mas a disposição de caminhar ao lado e servir de apoio em momentos de luta e provação. Esse tipo de vínculo suporta o tempo e a distância, alcançando inclusive as gerações futuras. No caso de Davi, mesmo depois que Jonatas já havia morrido, ele se preocupa em cuidar do filho e seu melhor amigo. Muito mais que sentimento, a amizade espiritual exige a prática de afeto e cuidado mútuos. Para ajudar a viver vínculos espirituais profundos, alguns conselhos são válidos. Primeiro, ore pedindo que Deus lhe dê amigos espirituais também os transforme em um. Segundo, marque conversas, cafés, encontros. Vínculos precisam de presença. Terceiro, seja intencional. Pergunte, escute, compartilhe. Quarto, decida ser leal, mesmo quando a fase está difícil. Não espere perfeição. A amizade real também lida com diferenças. A verdade é simples. A amizade não se encontra pronta. A amizade se constrói. Finalmente, vale mencionar que vínculos espirituais são parte da missão.
Jesus enviou discípulos de 2 a 2. Paulo sempre caminhou com alguém. Ruth encontrou o destino ao lado de Noemi. Moisés precisou de Arão e Ur. E a igreja primitiva cresceu dentro de lares, mesas e amizades. Quando estabelecemos vínculos espirituais, estamos dizendo: eu não vou apenas frequentar a igreja, eu vou pertencer à verdade. A amizade espiritual é graça envolvida em carne e osso. É Deus nos mostrando que a vida pode se tornar difícil, mas Ele coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar a caminhar. É a forma como Ele nos sustenta nos valores, nos equilibra nas montanhas e nos mantém firmes no propósito. Hoje, tome a decisão de não caminhar sozinho, não viver isolado e não enfrentar guerras sem aliados. Deus tem pessoas preparadas para caminhar com você, porém os vínculos só nascem onde exige coragem para se aproximar. Portanto, estabeleça vínculos, honre vínculos, proteja vínculos e se permita ser encontrado por Deus através deles. Que possamos buscar em Deus a coragem para se abrir e construir vínculos espirituais saudáveis. Que possamos renunciar a tudo quando possa impedir o aprofundamento de amizades sinceras e verdadeiras, orgulho, medo e isolamento. Que Deus te abençoe, meu querido. Eu desejo do meu coração que você possa ter amizades verdadeiras. Conforme a lição de hoje nos sugere, vamos orar para que o Senhor nos envie, para que tenhamos amizades. Porque é tão difícil viver nesse mundo sem ter ombros amigos. É muito bom ter amigos que caminham com a gente, que nos entendem, que nos ouvem, que chorem conosco e, acima de tudo, que nos falem a verdade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda graça. E hoje nós temos como pedido de oração, hoje dia 28 de março, para nós orarmos pela missionária Patrícia Marques, de Guiné-Bissau, pelos missionários Vitória e Lucas Loureiro, da Espanha, pelos missionários Ellen e Henry, do Oriente Médio, e também pelos missionários Roselaine e Clayton Clark, do Uruguai. Vamos orar por esses. Hoje, sábado, estou gravando esse vídeo agora, é 1h e pouquinho da tarde. Daqui a pouquinho nós vamos ter novamente nosso projeto Hora Feliz. E para dizer, continue orando. Ontem à noite, na sexta noite, nós tivemos nosso primeiro encontro com juniores e adolescentes. E tem sido muito bom, pela graça de Deus. Conseguimos reunir 12 juniores e adolescentes juntos. Então, para nós isso tem sido uma bênção. Queremos, assim, motivá-lo a orar conosco. Pai querido, obrigado por mais esse momento. Obrigado que podemos estar juntos. E te pedimos, Pai, continue a abençoar este meu ouvinte, todos que estão acompanhando este vídeo. Ó Deus, nós estamos em mais um final de semana. Abençoe-nos, ó Pai, em onde nós estivermos. Abençoe em cada culto que cada um de nós estiver participando. Use os pastores, use as igrejas, para que sejam momentos especiais nesse final de semana, Pai. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja continuamente sobre a vida de cada um. Oramos, ó Pai, pelo dia de hoje, pelos pedidos, pelos missionários que foram citados. Deus, Tu és poderoso, tremendo, Senhor, para fazer milagres, prodígios. Nós te pedimos, ó Pai, que Tu estejas em continuidade com os Teus filhos que estão longe dos familiares, muitas vezes passando por dificuldades. Senhor, supre suas necessidades. Não permita que haja enfermidades. Senhor, coloca a Tua mão sobre este lar, sobre esta família, e que possam em continuidade com muita alegria fazer a Tua obra. Em nome de Jesus. Assim, ó Pai, nós oramos. Colocamos, ó Pai, o trabalho da Hora Feliz, o trabalho do Ministério Resgate, que nós temos começado ontem, Pai. Em nome de Jesus, abençoe-nos aqui em Cunha Porã. Abençoe, Senhor, cada vida. E nos dê, Senhor, um final de semana abençoado, cheio da graça, cheio da presença do Senhor. Nós assim abençoamos a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe.
Forte abraço.